aí, turma? Ai, coisa linda estar aqui com vocês. Seguinte, meu nome é Andréa Sebem, eu tenho 47 anos. E quando eu tinha 18, eu fui de intercâmbio. Eu fui para Madrid estudar espanhol e ser babá durante 6 meses. Bom, os piores 6 meses de minha vida. Pensa uma pessoa chorando manhã, tarde e noite? Era eu. A parte boa é que eu comecei a me perguntar por que a psicologia não estudava isso, porque eu já fazia psicologia na PUC em Porto Alegre. E eu comecei a me perguntar, né, por que umas pessoas se dão tão bem e outras sofriam como eu? Por que os espanhóis eram de um jeito, os franceses de outro, os austríacos de outro? Bom, no final dos anos 80, nascia na Europa uma área chamada Cross Cultural Psychology. E o cara que inventou esse negócio estava onde? Em Madrid, trabalhando para ACNUR, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Gente, eu vi o nome do cara no jornal. Eu me grudei nele e virei estagiária dele. E o que era para ser 6 meses da minha vida, virou 5 anos. Fiquei lá, aí entrei para a Complutense de Madrid, onde eu continuei os meus estudos da faculdade. E esse cara, um dia chegou para mim e disse: Andréa, tu queres entender profundamente as questões migratórias? Vem trabalhar comigo num centro de acolhida a refugiados. E eu, triguria, né? Bah, que lindo, refugiado. E fui. Bom, turma, seguinte, eu sempre digo, tu quer trabalhar com migração? Começa com os refugiados. O resto é festa. Refugiado é gente que nem a gente, com uma diferença. Eu perguntava assim, Juninho, de onde você veio? Ah, Gabão. Mas teu pai e tua mãe vieram, né? Não, mataram. Gabriela, você veio de onde? Guiné-Conakry. Mas teu marido veio, né? Não, mataram. Cláudio, de onde você veio? E assim ia. Ah, e um detalhe, tá? Frequentemente essas pessoas me respondiam isso sem o nariz, sem a perna. Bom, eu tive um grande mestre, eu chamava ele de professor. Ele era casado e tinha 3 filhos, de 5, 9 e 12 anos. Ele era da Serra Leoa. Fugindo da milícia, a mulher e os 3 filhos foram mortos na frente dele. E eu era a psicóloga dele. Um dia, turma, me deu uma tristeza. E eu cheguei para ele e falei: professor, eu queria lhe ajudar, mas eu não consigo. Então, eu vou voltar para o Brasil e vou largar a psicologia. E ele perguntou: por quê? Eu disse: bom, porque eu acho que eu não tenho nada para dar e eu acho que eu me desmoralizo chorando desse jeito. Turma, olha o que ele fez. Ele levantou, me abraçou e disse: Andréa, as pessoas não se identificam com a perfeição. Elas se identificam com a humanidade. E tudo que eu preciso, tu tem para me dar. As pessoas não se identificam com a perfeição. Elas se identificam com a humanidade. Aí, né, caiu um raio na minha cabeça. E eu descobri a paixão da minha vida. Eu disse: eu quero ajudar as pessoas ao redor do mundo a se adaptarem, a serem felizes, no matter where, no matter how, no matter what. Era isso que eu queria. Assim que eu fiquei 2 anos lá, meu segundo país foi a Itália. Allora tutta un'altra cosa, perché siamo andati a lavorare com os estudantes do projeto Erasmus. O que era o projeto Erasmus? Começou a comunidade europeia, né? Então, as universidades se juntam para formatar o cidadão europeu da comunidade europeia. Então, o guri, por exemplo, começava o 1º ano de Direito na Sapienza di Roma, o 2º em Paris 4, o 3º na Autônoma de Salzburg, e eu fazia o treinamento intercultural dos italianinhos ao redor da Europa. Meu 3º país foi um sarro, a Bélgica. Eu me lembro que eu liguei pro meu pai e falei: pai, tô indo pra Bélgica. E ele: onde é que é Bélgica? Eu disse: não sei onde é Bélgica, mas onde o professor for, o cara da psicologia intercultural, eu vou com ele. E ele disse assim: Andréa, você vai ficar balançando as tranças na Europa até quando? Eu dizia: pai, deixa de ser ignorante, rapaz. Deixa eu te explicar. Tá nascendo uma ciência nova. Se chama psicologia intercultural, educação intercultural. E eu tô aqui, pai. Eu tô vendo essa ciência nascer.
Eu tô aprendendo sobre mim, eu tô aprendendo sobre o outro, eu tô aprendendo sobre a vida. E mais tarde eu fui entender, hoje eu posso entender perfeitamente, que é o que vai acontecer com você, Aspirulândia. Se tu pensa que tu tá indo pra fora pra aprender o idioma, cara, deixa de ser mesquinho. Tu tá indo pra fora pra crescer como pessoa, pra te tornar uma pessoa melhor. O mundo tá precisando, lembra? Então, assim foi, Espanha, Itália, Bélgica. Na Bélgica, eu morava na Universidade de Louvain-la-Neuve e eu trabalhava no Centre des Étudiants Étrangers. Alors, o que eu fazia? Adaptação des étudiantes étrangers, né? E teve um cara que me marcou muito, um mexicano. Um dia ele chega e diz: Andrea, ¿sabes qué me pasa? Que quiero a mi padre, quiero a mi madre, quiero hablar español, ¿me entiendes? E eu digo: hombre, yo también, yo también. E ele: e por que não vuelves a Brasil? Eu digo: bueno, voy a hacer o quê em Brasil? Não tinha ideia, né? E assim que em 1997 eu volto pro Brasil, estou lá em São Paulo um dia, e eu digo: não sei o que fazer da minha vida, psicologia intercultural, ninguém sabe o que é isso. E uma amiga minha chega e fala: você já ouviu falar de high school? Não, o que é isso? Pô, André, o pessoal de 15, 16 anos está indo estudar fora, o pessoal de universidade. E eu: oh meu Deus, e quem cuida deles? E aí eu começo com os estudantes de high school em 97. Hoje meu dia a dia é muito legal. Eu trabalho em 3 áreas: na preparação de intercambistas, executivos e jogadores de futebol. Tem um dia que eu tô aqui com vocês nesse treinamento online. Esses dias eu tava com 200 intercambistas de universidade, de high school, num teatro em São Paulo, no Rio. Semana que vem eu vou estar numa plataforma de petróleo com 47 pessoas de 47 países. Esses dias eu estava na casa do Hayakawa-san, o diretor da Nissan, ele e a mulher dele tomando chá. Esses dias eu estava treinando um jogador de futebol que estava indo para o Tottenham, na Inglaterra. Quando eu comecei a falar, né, o pai dele chegou e disse: doutora, tem um problema, eu não sei escrever. E eu falei: não tem problema nenhum, desliga essas poiocas aí, por favor, e vamos conversar. Turma, vocês concordam que o meu cliente é completamente diferente um do outro? Como é que a mulher faz para trabalhar com high school de 15, 16 anos, universitário de 20, 23, 24 anos, diretor coreano, chinês, indiano, jogador de futebol com pai analfabeto? Que tipo de habilidade vocês acham que eu tenho? Bom, vocês podem falar empatia, carisma, compaixão, flexibilidade, não importa. Todo esse negócio eu chamo de competência intercultural. E esse é o tema do encontro de hoje. Competência intercultural, para ti que tá indo. Competência intercultural pro teu pai e pra tua mãe, porque vai respingar neles as diferenças culturais. Competência intercultural.